Desceu, desceu, desceu. Acertou, 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 acertou. Putin está vivendo a retirada mais humilhante na história desta guerra. E não está acontecendo em uma linha de frente. Está acontecendo em todo o Mar de Azov. À medida que o presidente Zelensky lança vastos enxames de drones sobre embarcações russas e infraestrutura russa, cada navio russo naquela massa de água está saindo o mais rápido possível. Eles estão fugindo, pois ficar significa morte. Dias atrás, o Mar de Azov tinha toda a densidade de um mar comercial comum. Cerca de 120 embarcações estavam operando nele, principalmente navios de carga, o restante petroleiros. Então, os ataques começaram. Segundo Magyar, comandante das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, 90 embarcações russas foram atingidas entre 6 e 12 de julho em uma única semana. Em média, um petroleiro, rebocador, ferry ou navio de carga a cada 112 minutos. Estes não são alvos escolhidos aleatoriamente. A maioria são petroleiros em listas de restrições internacionais, cascos usados por anos para furar o embargo. E os navios russos não têm defesa contra nada disso. Um capitão russo pode esperar apenas uma coisa, que a Ucrânia cometa um erro e a vez caia para outra pessoa. A desconfiança que se espalhou pelas tripulações rapidamente se transformou em pânico total. Um instinto de manada tomou conta, e o tráfego marítimo russo colapsou. Os navios em fuga estão tentando escapar para o Mar Negro, para águas abertas. Ainda assim, estes são petroleiros fluviais, embarcações de casco fino construídas para operar em águas rasas e abrigadas. No mar aberto, uma tempestade pode realmente afundá-los, e mesmo assim, esses capitães continuam. Um capitão se senta, faz os cálculos e chega a uma conclusão. As chances de afundar em uma tempestade são menores do que as chances de ser atingido bem aqui. Agora considere quão anormal isso é. Navios afundam em tempos de guerra. Comboios sofrem perdas. Isso é comum. Comboios que iam para a Grã-Bretanha na Segunda Guerra Mundial foram atingidos por meses e os britânicos aumentaram os comboios, reforçaram as escoltas e continuaram navegando, já que nenhum Estado pode simplesmente abandonar seu comércio marítimo. Isso não é o que a Rússia está fazendo. A Rússia não está navegando. A Rússia está fugindo. Como você pode ver, a linha Kerch-Don está agora quase vazia. O mar inteiro se transformou em um fantasma. Nada entrando, nada saindo. Apenas um punhado de cascos amarrados em portos russos. Discutimos pela última vez o êxodo em massa de um mar no Estreito de Hormuz, mas há uma diferença muito crítica aqui. Os navios esperando no Estreito de Hormuz eram estrangeiros. No Mar de Azov, no entanto, os navios que fogem são os próprios navios do país, que reivindica a posse desse mar. E a Rússia não conseguiu impedir a fuga. Na sexta-feira, 10 de julho, às 18h10, horário local, fez o que ninguém esperava. Parou de aceitar pedidos de trânsito pelo Estreito de Kerch e suspendeu o transporte no canal Don Azov. O órgão que emitiu essa decisão foi o Serviço da Guarda de Fronteira, que responde diretamente ao FSB. Nenhuma data foi dada para quando a proibição seria suspensa, então a Ucrânia não fechou o mar. A Ucrânia forçou a Rússia a fechar sua própria porta. O ex-ministro da Defesa da Ucrânia, Andriy Zagorodniuk, resume em uma frase: o Kremlin perdeu o controle de um corredor marítimo crítico. Então, por que um país no meio de uma guerra fecharia seu próprio portão de exportação e a última linha de abastecimento que leva à Crimeia que ocupa? A resposta está no que se encontra atrás dessa porta. Primeiro, um pequeno favor. O algoritmo suprime fortemente análises geopolíticas não filtradas como esta. Gostar do vídeo, inscrever-se no canal e deixar até mesmo uma única palavra nos comentários quebra essa supressão diretamente. Vamos começar. Comece com o que o canal Don Azov realmente é. Uma das peças de infraestrutura mais impressionantes da Rússia é o seu sistema de rios e canais. Indo do Volga ao Don e do Don ao Azov, essas vias navegáveis ligam o interior do país ao mar. As mercadorias que saem da bacia do Volga e das planícies de Rostov chegam ao mar através desses canais, e de lá ao mundo. Assim, o canal Don Azov não é apenas uma via navegável. É o tubo que conecta a geografia interior da Rússia ao oceano, e o Mar de Azov é o portão que leva o petróleo, o grão e o aço de Moscou aos mercados internacionais. Esse tubo conecta-se a mais um lugar, o Mar Cáspio. É aqui que o detalhe apontado por Zagorodniuk se torna marcante. O Cáspio não tem outra ligação com os oceanos do mundo. Com este canal fechado, o Cáspio efetivamente se tornou um lago. Produtos agrícolas, fertilizantes, tudo passava por este sistema de canais e rios. A pequena flotilha do Cáspio da Rússia está presa junto com ele.
Segundo o mesmo oficial, o bloqueio está afetando tanto os navios militares quanto os comerciais, incluindo os navios que transportam grãos roubados do sul ocupado da Ucrânia e enviados dos portos de Berdyansk e Mariupol. Ele também oferece uma previsão. O próximo alvo pode ser Novorossiysk, no Mar Negro. Em resumo, o fechamento de um único canal trancou o portão de exportação da Rússia, sua linha de suprimento militar e sua flotilha do Cáspio, tudo de uma vez. Quando um petroleiro é atingido, pensa-se em petróleo. As pessoas dizem que a Rússia está perdendo dinheiro e seguem em frente. Mas a história aqui não é sobre dinheiro. Esses navios estavam transportando combustível para a Crimeia. Não apenas combustível, óleo de motor, material de suprimento e tudo o que as unidades russas precisam para continuar operando. O que está sendo atingido não é um navio mercante, é a artéria do exército russo em uma península ocupada, e essa artéria já estava estreitada. O corredor terrestre para a Crimeia está dentro do alcance de ataque da Ucrânia há meses. A ponte de Kerch está no topo da lista de alvos, tornando-se mais frágil a cada reparo. Quando os terminais de combustível foram atingidos, a Rússia foi forçada a transportar combustível por mar. Complete o quadro. A Rússia não pode trazer combustível por terra, então traz por mar. Para trazer por mar, usa esses pequenos petroleiros fluviais, e esses petroleiros se movem em formação cerrada através de um mar indefeso. Há um nome para isso, patos em um lago, alvos esperando para serem atingidos. A Rússia não sabia disso? Claro que sabia, não tinha outra opção. É assim que a desesperação se manifesta na guerra, sendo forçado a fazer exatamente o que você sabe que não deve fazer. Esta frota tinha mais uma função, e essa é a verdadeiramente crítica. A Ucrânia passou meses atacando os terminais de petróleo da Rússia, tornando muito perigoso para os grandes petroleiros da frota sombra atracarem e carregarem. A Rússia encontrou uma solução. Esses pequenos navios levariam o combustível do porto e o transfeririam para os grandes petroleiros no mar. Então, esta frota era o braço de carregamento, não apenas da Crimeia, mas de todo o sistema de evasão de sanções da Rússia. Esse braço foi cortado, e quando um elo de uma corrente se quebra, a solidez do restante não conta para nada, que é a ideia central deste vídeo. A Ucrânia não está contando navios. A Ucrânia está encerrando funções. Mais uma observação. A Ucrânia não está afundando esses navios, está desativando-os. Isso é uma escolha deliberada. Um petroleiro afundado derrama óleo no mar, e esse derramamento prejudicaria a Ucrânia, o país mais dependente do Mar Negro acima de tudo. Então, esta é uma campanha conduzida por cálculo, não por raiva. Uma pausa rápida, se você chegou até aqui, um like e um comentário de uma palavra ajudam esta análise a alcançar muito mais pessoas, já que agora estamos chegando ao panorama geral. No início deste mês, na cúpula da OTAN em Ankara, Zelensky disse algo que fez a sala se levantar. A Ucrânia destruiu completamente a ideia de a Rússia ter uma retaguarda estratégica. Não subestime essa afirmação, pois ela contém uma alegação que muda toda a lógica desta guerra. A Rússia nunca venceu na história porque tinha o melhor exército. Venceu porque tinha profundidade. Napoleão veio, a Rússia cedeu território e ganhou tempo. Hitler veio e a mesma coisa aconteceu. No coração da doutrina militar russa, sempre houve isso. A linha de frente pode cair, mas a retaguarda é sagrada. As fábricas funcionam, os trens se movem, os depósitos se enchem e o tempo perdido eventualmente engole o inimigo por completo. Essa retaguarda sagrada não existe mais. Um drone agora alcança a Sibéria até Omsk. Refinarias queimam, depósitos explodem. Os entroncamentos ferroviários param. Os milhares de quilômetros de profundidade da Rússia já não são um refúgio, são um campo de alvos abertos. O que está acontecendo no Azov é precisamente a parte marítima disso. Para ver como funciona, observe a arquitetura de ataque da Ucrânia. Existem duas camadas. Drones de médio alcance varrem de 100 a 300 km atrás da frente, depósitos de combustível, nós ferroviários, postos de comando, locais de munição. As plataformas de longo alcance vão mais fundo, refinarias, estações de bombeamento, portos. Assim, eles atingem a torneira, o tubo e a fonte ao mesmo tempo. Agora, note a verdadeira sutileza aqui. A Ucrânia não está tentando matar o soldado russo, está matando o calendário do soldado russo. Um exército moderno funciona como um relógio. O combustível chega neste dia, a munição é distribuída naquele dia, a rotação acontece naquela semana. Todo o plano de guerra é construído nesse ritmo. Quando um caminhão de combustível é atingido, o que se perde não é o caminhão, é o ritmo. O veículo blindado, esperando por aquele combustível, espera. O gerador fica em silêncio. O veículo de evacuação não pode realizar uma tarefa. Quando um entroncamento ferroviário fecha, um trem não se atrasa. Todo o cronograma por trás disso se desfaz. A carga se acumula em outras linhas e os tempos de entrega tornam-se imprevisíveis. Então, cada ataque se converte na linha de frente em horas e dias.
Esta abordagem tomou forma sistemática com a campanha de 40 dias que Zelensky aprovou em 25 de junho. Ataques de longo e médio alcance foram fundidos sob um único plano com o objetivo de aplicar pressão ininterrupta sobre a capacidade da Rússia de sustentar a guerra. E olhe para o mapa dessa campanha. Subestações transformadoras na Crimeia, refinarias dentro da Rússia, petroleiros no Azov, nós logísticos ao redor de Rostov. Estas não são 4 histórias separadas. A Ucrânia as vê como artérias de um único organismo alimentando um agrupamento de guerra russo de 700 mil pessoas. Os produtos não podem ser processados na refinaria, não podem ser distribuídos do depósito, não podem ser movidos por mar, não podem ser transportados através de catch. 4 elos da cadeia são pressionados ao mesmo tempo. Agora, o que isso significa na linha de frente, já que é onde ocorre a ruptura? Um soldado russo não segue as regras de navegação no canal Don Azov. Ele não lê a Reuters e não sabe o preço do trigo. Ele vê que o caminhão de combustível não chegou. Ele vê o gerador funcionando por períodos mais curtos. Ele vê o veículo de evacuação de feridos retido para outra tarefa. Seu comandante diz que os suprimentos chegam amanhã e o comboio não vem. Ele diz que a rotação é na próxima semana e nenhuma unidade nova chega. E a partir de certo ponto, esse soldado para de acreditar no calendário que lhe é dado. É exatamente assim que as estruturas militares se desintegram. O que quebra uma unidade nem sempre é a artilharia caindo sobre ela. Na maioria das vezes, é a convicção silenciosa de que o sistema por trás dela parou de funcionar. Uma vez que essa convicção se instala, o número de homens se rendendo começa a aumentar. A resistência perdeu seu sentido. A Rússia tem outro problema aqui. O canal pode reabrir, os navios podem ser substituídos, as refinarias podem ser reparadas. O que decide as coisas na psicologia militar, no entanto, não é se uma estrada fecha para sempre. É a impossibilidade de ter certeza de que estará aberta no momento em que for necessária. E aqui, o objetivo final surge. Zelensky chama esses ataques de sanções de longo alcance. O objetivo não é derrotar a Rússia no campo de batalha, é tornar a continuação da guerra insustentável. Atingir a refinaria e o orçamento aperta, forçar o fechamento do canal e as exportações param, cortar o suprimento e o exército se dissolve. Essa é uma forma de acabar com uma guerra, e no dia em que o Kremlin não tiver outra opção a não ser sentar à mesa, a razão não será encontrada na linha de frente, mas neste mapa. Coloque tudo isso sobre a Crimeia no mapa e a imagem se torna mais clara. Existem 3 caminhos para a Crimeia. Primeiro, o corredor terrestre, a estrada que vai de Rostov através de Mariupol e Melitopol por território ocupado. Segundo, a ponte de Kerch. Terceiro, o mar. O corredor terrestre está dentro do alcance de ataque da Ucrânia. Cada comboio está em risco. A ponte é uma das estruturas mais frequentemente atingidas da guerra, tornando-se mais frágil a cada reparo. E agora a terceira estrada também foi fechada, em parte pelos ataques, em parte pela própria decisão da Rússia. Quando todas as linhas de conexão de uma península são cortadas, ela deixa de ser uma península, torna-se uma ilha, e uma ilha é a coisa mais cara que existe para defender em uma guerra. Yevgeny Gaber, do Atlantic Council, descreve a estratégia da Ucrânia exatamente nesses termos: isolar a Crimeia e transformá-la em uma ilha. A península também está ficando às escuras. Na campanha Crimea Breaker, 5 subestações elétricas foram atingidas em uma única noite: Berehov, Saki, Mainaki, Novoozerny e Medvedev. No lado do combustível, a situação há muito tempo atingiu o limite. A administração de ocupação não vende gasolina para civis na Crimeia desde 21 de junho. O combustível vai apenas para instituições estatais que prestam serviços essenciais e segurança. A temporada turística entrou em colapso e os motoristas são obrigados a atravessar para o continente para encher seus tanques, o que significa que o exército está se alimentando ao retirar combustível dos civis. Essa fonte também tem limites. E não vamos esquecer, a Crimeia não é apenas uma base militar. Cerca de 2 milhões de pessoas vivem lá. Isolar uma península pode fazer sentido militar, mas sempre há um custo humano. A conclusão militar é esta: a Crimeia é o coração logístico da frente sul da Rússia. Uma parte significativa do apoio que flui para as linhas de Zaporizhia e Kherson é alimentada de lá. Estreite a artéria que leva a esse coração, e a força da mão na frente diminui com ela, e as opções diante do comandante russo na Crimeia são realmente ruins. Ele dá o combustível para a frente ou para a ordem administrativa na península. Ele empurra os petroleiros de volta ao mar e conscientemente cria alvos, ou ele pressiona mais o corredor terrestre e transforma esse corredor em um alvo maior.
Cada opção amplia uma lacuna diferente. Essa é a coisa mais perigosa sobre uma força encurralada. Sem nenhuma boa opção restante, ela deve escolher uma das ruins, e às vezes escolhe a pior. Putin confessou sua própria impotência logo em seguida. Ele ordenou que subsídios emergenciais de combustível fossem pagos aos residentes da península que ele ocupa. Quando um líder que passou meses dizendo que a situação está sob controle começa a enviar dinheiro emergencial para combustível, a crise é real. Então, onde estava a frota do Mar Negro da Rússia durante tudo isso? Em lugar nenhum. Drones navais ucranianos prenderam essa frota em seus portos anos atrás. Em alguns portos, os russos afundaram seus próprios navios para selar a entrada. Hoje, a conta está chegando. Como qualquer navio de guerra enviado para escoltar se torna um alvo, a marinha russa não pode proteger nem mesmo um comboio em suas próprias águas costeiras. O próprio conceito de controle marítimo foi invertido aqui. A Ucrânia não tem uma grande marinha. No entanto, no Azov, a Ucrânia agora decide efetivamente quem passa e quem não passa. Quando a Rússia fechou aquele canal, não apenas interrompeu seu suprimento militar, mas cortou uma artéria de sua economia, e essa artéria flui diretamente para o orçamento de guerra do Kremlin. Considere o cenário. A Rússia é o maior exportador de trigo do mundo, vendendo aproximadamente 45 milhões de toneladas de grãos nos mercados mundiais a cada ano. Por analistas de mercado, um quarto disso sai pelo Mar de Azov. As duas regiões de grãos mais produtivas do país, Rostov e Krasnodar, estão bem naquela costa, então a distância entre o campo e o porto é quase nula. O que aconteceu quando o canal fechou? Navios de grãos ficaram presos nos portos da Azov. Eles têm carga, eles têm compradores, eles têm contratos e nenhuma porta para sair. Em um sistema de exportação, a coisa mais cara que existe é um navio carregado parado. O mercado percebeu isso instantaneamente. O trigo na Euronext, em Paris, subiu 4%, um máximo de 6 semanas. Se você quer medir o poder militar de um país, você olha para seus tanques. Se você quer medir a fragilidade de sua economia, você observa como o mercado reage a uma notícia sobre ela. 4% é a maneira de uma bolsa de valores dizer, isto é sério. E sejamos honestos, esta é uma crise russa, ainda não uma crise mundial. Enquanto portos de águas profundas, como Novorossiysk, continuarem funcionando, o choque global permanece limitado. O preço do pão não está explodindo mundialmente. O tesouro da Rússia, no entanto, vai sangrar de verdade, já que o que foi perdido não é apenas volume. O que foi perdido é a rota mais barata. Entenda isso. Para um exportador de grãos, a verdadeira margem não está no preço do trigo, mas no custo de transportá-lo. O Azov era a saída mais curta e barata na porta das planícies de Rostov. Com essa porta fechada, ou você transporta a colheita centenas de quilômetros por terra até portos de águas profundas, aumentando os custos de frete, ou não a vende de jeito nenhum. Em qualquer caso, o comprador não pagará a diferença. O exportador russo arca com isso. Adicione os prémios de seguro a isso. Quando navios são atingidos a cada 112 minutos em um determinado mar, o seguro para qualquer embarcação que navegue lá se torna ruinoso ou nenhum segurador o aceita. A Ucrânia criou efetivamente uma segunda camada de sanções sem disparar um tiro. O embargo do Ocidente precificou o petróleo russo e os drones da Ucrânia tornaram o comércio russo não segurável. E não vamos esquecer, para a Rússia o grão não é apenas dinheiro, é diplomacia. O trigo russo indo para o Egito, Argélia, África subsaariana e Oriente Médio tem sido um instrumento de influência que Moscou tem usado há anos. Você fornece grãos baratos e, em troca, obtém um voto nas Nações Unidas, uma base, um acordo de porto. Se uma perna da influência da Rússia na África são os mercenários, a outra é o trigo. Quando esse trigo não pode sair, o Kremlin não está apenas perdendo receita, está perdendo uma das cartas na mesa. Agora, volte-se para a crise que isso apresenta dentro da Rússia, pois para o agricultor russo, o quadro é muito mais doloroso. Esta é a temporada de colheita do trigo de inverno, a janela crítica do ano, e que não se pode recuperar se for perdida. A campanha de refinarias da Ucrânia, no entanto, deixou o país com falta de diesel, e o diesel que se encontra é caro. Então, o agricultor não consegue o combustível para cortar sua colheita. Digamos que ele encontre e corte. Agora, ele não consegue encontrar uma maneira de vendê-la, já que o canal que a leva ao mercado está fechado. Dois gargalos separados na mesma temporada de colheita, para o mesmo agricultor, e a cadeia se alimenta. Sem combustível, então, a colheita atrasa. A colheita atrasa. Então, a safra começa a estragar no campo e no armazenamento.
O canal está fechado, então não pode ser vendido. Não pode ser vendido, então o agricultor não tem dinheiro para a semente, fertilizante e diesel da próxima plantação. Esta crise está consumindo não apenas a colheita deste ano, mas também a semeadura do próximo ano. Os setores agrícolas não colapsam por uma única má temporada. Eles colapsam por gargalos como estes, que se acumulam e se alimentam uns dos outros. O problema do Kremlin é ainda mais profundo. O orçamento desta guerra depende da receita de exportação. Cada barril de petróleo vendido, cada tonelada de trigo vendida, se converte em uma bomba indo para a frente de batalha. A Ucrânia atingiu essa cadeia em 3 pontos distintos. Primeiro, atingiu as refinarias e reduziu a produção. Depois, atingiu os petroleiros e tornou o transporte impossível. Agora, forçou a porta a fechar e interrompeu a própria exportação. 3 elos da mesma cadeia quebrados em 3 lugares diferentes. E quando um Estado perde 3 elos da cadeia que financia sua guerra, vê o dano em seu orçamento alguns meses depois, mas sente isso na linha de frente muito antes. E aqui vem a parte mais desconfortável. Parte do grão que sai dos portos na costa de Azov é grão retirado dos territórios ocupados da Ucrânia. Nas palavras de Zagorodniuk, este bloqueio está atingindo o produto roubado enviado de Berdyansk e Mariupol também. Então, o trigo que a Rússia roubou agora está esperando atrás do canal que a própria Rússia fechou. Por 4 anos, o Mar de Azov foi tratado como um lago interno da Rússia. Hoje, esse mesmo mar se tornou um vazio onde Moscou perdeu seus navios, interrompeu seu comércio e não pode mais entrar ou sair. O status de todo um corpo de água mudou sem que um único navio de guerra fosse afundado. Em uma semana, a Rússia perdeu sua logística militar, seu comércio exterior e sua reivindicação de estar segura em seu próprio mar. Um país perdendo todos os 3 de uma vez não está mais conduzindo uma guerra, está tentando gerenciar os danos. E enquanto tudo isso se desenrola, não vamos esquecer que, enquanto a Rússia tenta compensar essa perda, continua atacando civis ucranianos. Na semana passada, no subúrbio de Vishnev, em Kiev, 9 civis perderam a vida e 280 edifícios foram danificados. Independentemente de qual lado vença em qualquer mar, são sempre os civis que pagam o preço desta guerra. Quando um mar se fecha, o que o reabre nunca são apenas navios. É a crença sobre quem controla essas águas, e é precisamente isso que Moscou perdeu no Azov. Então, o que você acha? Putin conseguirá reabrir essa porta ou o Azov permanecerá um mar morto até o fim da guerra? E o que fará aquele exército na Crimeia quando seus tanques ficarem completamente secos? Compartilhe seus pensamentos nos comentários, nós lemos todos. Para ficar informado sobre as análises exclusivas da PPR Global como esta, por favor, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.